Então vamos lá, irmãos. Prática e pregação e liturgia, aula 1. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vou ler o verso 1 e o verso 2, tá? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Veja que nessa sequência aqui, que Paulo está falando, nós começamos nessa semana que passou, essa semana agora o estudo de 2 Timóteo, nos cultos. Você vê que a situação não era fácil, né? Ele já estava lá por volta de 5 a 8 anos, pregando na igreja de Éfeso, e a igreja continuava dando problema para ele toda hora, né? Os problemas doutrinários ali não param. E aí Paulo então exorta Timóteo para que a estratégia para revitalizar a igreja e para reestruturar a igreja é a pregação da palavra segundo essa doutrina. Não existe outra coisa, irmãos. Então, quando nós falamos de prática de pregação e liturgia, nós estamos falando da melhor e a mais bíblica estratégia para edificar a igreja e manter a igreja no padrão. Se a pregação dessa igreja for fiel, essa igreja será fiel. Agora, se a prática de pregação dessa igreja for alegórica, vai ser um fiasco. Vão ser erros doutrinários em cima de erros doutrinários. Vambora. A estratégia bíblica é ide e pregar. É isso. Essa é a estratégia. Pregar o evangelho todo, ensinando a guardar todas as coisas. Está ali, a estratégia Jesus já nos deu, baseado no poder dele, não no nosso. Né? Batizando, ou seja, preparando para que eles possam entrar em comunhão com Cristo. O padrão está ali. E aqui é o que Paulo diz, olha, prega a palavra, conforme essa doutrina, essa é a estratégia da igreja. Né? Eu tive poucas transições pastorais, na verdade só tive uma transição pastoral, que foi a transição aqui para Araraquara. Porque quando eu fui para Matão, eu fui designado pelo presbitério, né? Apesar que teve uma eleição lá, eu ganhei por diferença de um voto, mas foi um negócio meio que informal, porque era designação. Então, eu cheguei, não tinha uma transição, o pastor tinha adulterado, a igreja estava quebrada, então humanamente falando, a melhor igreja para você chegar é a igreja está quebrada. Porque ficar pior que aquilo, só se você for o Satanás. Né? Então, a tendência para melhorar é fácil. É só você arrumar direitinho o que está errado lá e as coisas vão funcionando. Depois eu fui para o Senegal, também com a bênção de Matão, Matão é minha parceira, então saí tranquilo. Quando deu problema no Senegal, nós retornamos por conta de todos os problemas lá, chegamos aqui, a igreja de Jabuticabal também não teve muita escolha. Ou era eu, não tinha outro, então também não foi transição pastoral. E a igreja já tinha se dividido, o pastor anterior tinha roubado, depois tinham ido para a IPI, voltado da IPI por causa dos erros doutrinários. Então, mais um mamão com açúcar. Você chega em umas igrejas quebradas desse jeito, é fácil você trabalhar, não é verdade? Qualquer fidelidade que você mostra ali, as coisas vão acontecendo. Então, essa transição foi, a primeira transição pastoral foi aqui com a IPA. E aí, uma das reuniões, né, os digníssimos lá perguntaram assim, qual a sua estratégia para o crescimento da igreja? Você lembra disso, Paulo? Eu falei assim, eu só tenho uma.
Pregação fiel das Escrituras. Eles não gostaram muito, não. Eles queriam negócio mirabolante. Mas não, lógico, agora, quando eu prego as Escrituras de modo fiel, eu vou trabalhar com liderança, formação de liderança, eu vou trabalhar com acompanhamento de jovens, vou fazer isso, nós vamos ter atividade. Não, mas a estratégia é uma só: pregar fielmente as Escrituras. E agora, quando você olha aqui para Paulo, ele diz então: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Presta atenção na sequência agora. Corrige, repreende, exorta, bajule, motive, puxa o saco. É isso aí? Não tem nada disso, meu amigo. É só corrige, repreende, exorta. Com paciência. E aqui, assim, com toda longanimidade, não é tipo assim, exortar, corrigir fulano, não é assim que você está fazendo. Não, a longanimidade não é no jeito que você está corrigindo. A longanimidade é que você vai ficar corrigindo muito tempo. A longanimidade aqui é que você vai ter que repreender várias vezes. Você vai ter que exortar quase todo dia. Então, esse com toda longanimidade não é a postura da repreensão, mas é o período da repreensão. Não é a postura da exortação, mas é que você vai ter que ter paciência, meu amigo, porque você vai ter que bater nesses caras muito tempo para ver se eles aprendem. Então, prega com longanimidade e doutrina, não foge da doutrina. Aqui que está a solução, obviamente, aí para o sucesso, na visão de um sucesso, na visão de Deus. O que nós começamos a falar domingo, né? Qual que é o padrão do sucesso ministerial? Crescimento de igreja? Não necessariamente. Mas a qualidade dessa igreja no sentido de fidelidade, de obediência, de fazer diferença no lugar que o Senhor a colocou. Isso é sucesso. Agora, crescimento, não. Tanto é que o crescimento é cíclico. Aquilo que Gisele fala, você faz um evento na perspectiva humana, você traz um monte de gente, mas dali a pouco, vai embora do mesmo jeito. Cerca de 40% hoje. Não muda nada. Depende muito da estratégia. Agora, como faz 10 anos que foi o último censo, alguns jogam na projeção para 40%. Mas eu acho que na última era 32%. Mas não muda. Por quê? Porque não foca a pregação da sã doutrina. É só ludibriação. Então, quando nós olhamos para a pregação da palavra de Deus, nós vemos que essa é a tarefa primordial da igreja. Pois é através da prática da pregação que nós comunicamos a vontade revelada de Deus. Tá. Não, isso aí está em todo lugar. Só para os irmãos aqui da internet acompanhar, o Alex está perguntando sobre a questão da administração da igreja, dos oficiais aplicarem a metodologia de gestão, né, que são empresariais dentro da igreja. Eu, particularmente, você sabe que eu também sou formado na área de administração, na área de liderança e tal, eu não tenho muito problema em alguns modelos na hora de você gerenciar ou funcionar como gestor da igreja, principalmente no que trata de recursos humanos. Você tem alguns métodos e algumas práticas que são até bíblicas, né, que foi levada para o sistema de gestor. Você tem aquele livro, O Monge Executivo, né? Ele trata de um modelo de gestão através do exemplo. A pirâmide organizacional para ele é de ponta cabeça, né? Então, quem está no topo serve. Essa é a ideia. Da onde que tirou isso? De Cristo. Quem quer ser o maior, seja o que serve. Então, esses modelos, muitas vezes, que estão aí nas empresas, saíram até de padrões bíblicos. Então, eu não tenho problema em trazer e aplicar esses modelos. Agora, a grande dificuldade hoje, dentro dos presbíteros regentes, que são aqueles que estão tratando da gestão da igreja, é que eles ficam só com as ferramentas administrativas e esquecem o principal, que é vida com Deus. Então, o cara é um profissional. Ele é um gestor profissional, só que ele não é crente. E aí ele traz todo o ferramental da administração, aplica na igreja,
como na estrutura de logística, de suprimento, ele coloca tudo bonitinho, as coisas resolvem, só que a vida espiritual dessa igreja não faz diferença nenhuma. Então ela se torna uma ONG mesmo, né? Um organismo para simplesmente trabalhar com assistência social, né? Então, qual que é o diferencial bíblico? Você vai ver que ele basicamente ele vai trabalhar no tripé, né? Homens capazes, não pode ser, né, sem nenhum conhecimento, tem que ser pessoas que tenham um conhecimento para gerir, porque eles vão tratar dessa questão de recursos humanos, de divisão, de logística. Então tem que ter essa questão. O segundo tripé, que é ser crente, cheios do Espírito Santo, né, vai dizer em alguns momentos, né, e de sabedoria, que é de conhecimento da palavra, essa sabedoria que é sinônimo da fidelidade escriturística. Então, o problema é que os gestores de igreja hoje, eles só têm primeiro ponto, eles são capazes, tanto é que os caras são diretores aí de grandes empresas. Só que os caras não têm vida com Deus e não conhecem a Bíblia, aí vira uma desgraça. Porque isso aqui não é empresa, isso aqui é o corpo de Cristo, né? É melhor você ter pessoas que não têm um preparo, e que você dá porque esse preparo você consegue ensinar, mas que sejam crentes, cheios do temor e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ou seja, de conhecimento escriturístico, que saibam o que a Bíblia realmente ensina. Quando você pega um cara que é temente a Deus, crente, que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, ou seja, que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, mesmo que ele não tenha capacidade de gestão, essa capacidade você pode correr atrás. Agora, vida com Deus, é só aquele que o Senhor chama. Você pode pegar o presidente da maior empresa, da empresa que dá mais lucro do mundo, e trazer para ele ser o gestor da igreja. Não vai dar em nada. Ele vai transformar isso aqui talvez numa grande ONG, numa grande empresa, mas na perspectiva de glorificar a Deus e ser um ministério de sucesso, vai ser um fracasso. Porque falta justamente o temor a Deus, vida cheia do Espírito Santo, e a sabedoria, que é o conhecimento das Escrituras. Então, o que nós temos que fazer hoje? Aí é responsabilidade minha, como o docente, como o que ensina. De ensinar para a igreja que a gente precisa de homens crentes, que conheçam a palavra de Deus, que vivam a palavra de Deus, né, e que vão aprender talvez técnicas de gestão, de regência, porque a gente já tem um monte de coisa para indicar, né, a própria igreja já tem as constituições, o manual, periri, pororó, código de disciplina e por aí vai, e aí ele vai aprender a aplicar aquele modelo de gestão, tudo bem, mas ele tem que ser crente e fiel. Se isso não acontecer, aí a gente colhe os frutos amargos que nós já estamos vendo na igreja, né? As igrejas muito mais preocupadas com a questão de administrativa e financeira do que com vida mesmo, com investimento no reino, com investimento missionário, com mudança de vida nas pessoas, né? Então, irmãos, e qual que é a estratégia nossa como líderes? Fidelidade, vida cheia do Espírito Santo, os crentes verdadeiros e cheios de sabedoria, ou seja, conhecimento das Escrituras. A questão de capazes, é capaz de correr atrás de alguma instrução. Você não precisa ser formado em administração para ser presbítero regente, né? Mas você tem que ser capaz no sentido de correr atrás disso, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, tendo essa visão aí para ampliar um pouquinho mais e para motivar a gente a correr atrás daquilo que é necessário para o exercício. Mas se isso estiver desassociado à vida com Deus e ao conhecimento das Escrituras, esquece, meu amigo. Nós vamos ser só mais um como tantos que estão por aí. Beleza? Tem aqui vários na nossa apostila aí. Qual que é a página que está aí, irmãos? A primeira aula aí da prática de pregação. 43. Obrigado, então. Ixi, tá tudo mais. 43, isso. Então,
nossa primeira aula aí, tem uma sequência de textos aí que fala sobre a importância da prática de pregação como a maior estratégia, né, para alcançar o perdido. Então você tem 1 Timóteo 4,16, 2 Timóteo 2,15, que é a ideia de ser fiel, né? 1 Timóteo 5,17, 1 Coríntios 1,21, Romanos 10,17, 2 Timóteo 3,15 e 17. Depois os irmãos, por favor, façam as leituras aqui desse texto, por causa do nosso tempo aqui. Eu não vou fazer essas leituras com vocês, tá bom? Depois você vê lá na apostila, tá? Então vamos lá, a pregação da palavra, ela faz parte daquilo que nós chamamos em teologia de teologia prática, né? Então, a teologia é dividida em vários cursos, em várias fatias. O curso de teologia é dividido em várias fatias, justamente para que a gente possa dar o foco específico em cada área. Então, você tem a teologia exegética, a teologia histórica, sistemática, né? Alguns chamam de dogmática, e tantas outras, né? E para fundamentar as teologias, você tem outras ferramentas tantas. É o caso da hermenêutica, da exegese, né? Da própria apologética, né? A defesa da fé, e tantas outras ferramentas para chegar a isso. A prática da pregação, irmãos, é a junção de tudo isso. Lembra que nós falamos que no estudo da Bíblia você tem que considerar a revelação progressiva e os gêneros, para você saber do que se trata? Então, isso é o estudo da Bíblia. Aí na hora da pregação você vai considerar tudo isso e todas as outras ferramentas possíveis dentro do estudo da teologia para apresentar o resultado. Eu geralmente, nos cursos de prática de pregação, eu faço uma analogia. Veja que há a diferença entre alegoria e analogia, hein? A Bíblia é cheia de analogias. E o que é proibido é a alegoria. Tá? Então, as analogias, Paulo fala, a igreja é como um corpo, muitos membros, né? Tal. Isso é uma analogia. Então, dentro da analogia da prática da pregação, eu uso a história de fazer um bolo. Ok? O que você precisa para você fazer um bolo? Vamos lá. Os ingredientes, ovo, farinha, açúcar, chocolate, sei lá o que mais. Além dos ingredientes que você precisa. Também está dentro do ingrediente. Forno, ou fogo, ou calor, é isso? Então, além disso, é só isso? Forma, o que mais? Batedeira, liquidificador, sei lá peneira, colher, tal, que são os equipamentos, não é isso? Tá. E aí você vai para a terceira parte, que é a questão lá do forno, propriamente, que são os elementos que você vai mudar aquela forma. Se você pega os ingredientes com os equipamentos, bate tudo e joga na forma e a forma e deixa nisso aí, é bolo? Não, você precisa colocar ele numa fonte de calor ou num forno para gerar o bolo. Beleza. Depois que você fez o bolo, o que mais você tem que fazer? Você desenforma ele, tá? E aí quando você vai apresentar esse bolo para alguém, o que você leva? Feito o bolo, pode ser. E o que mais? E leva o bolo para o povo. Você leva a casca do ovo? Você leva a farinha? Você leva o pacote de fermento? Não, já está tudo lá. Você leva a batedeira? Você leva a forma? Você leva o forno? O fogo? Não, você só leva o bolo. Isso é a prática de pregação. Isso é a prática de pregação, o produto final. Qual que é o grande erro de grandes pregadores do dia de hoje? Os caras trazem a batedeira, o liquidificador, trazem a forma, trazem os ingredientes e esquece de apresentar o bolo. Não, é o tudo. Eu posso até citar, irmãos, esse bolo foi feito com batedeira e não com liquidificador. Eu posso até citar.
Irmãos, eu usei fermento nesse bolo. Eu posso até citar quais são os ingredientes, mas o objetivo da prática de pregação não é apresentar os ingredientes, não é apresentar os equipamentos e nem o meio que eu usei para transformá-lo. Se foi fogo, se foi sei lá o que, se foi forno de chão, se foi forno de barro, não importa. O que eu vou trazer na prática de pregação é o bolo pronto, já decorado, já desenformado, bonitinho. E é isso que faz, muitas vezes, a diferença entre o estudo bíblico e a pregação. O estudo bíblico, ele te permite trazer alguma das ferramentas, alguns dos equipamentos, alguns ingredientes. Ele te permite isso, porque é um estudo bíblico. Porque o que é o estudo bíblico? Eu estou ensinando a pessoa a fazer o bolo. Então, eu preciso de ter todo o ferramental aqui para mostrar. Gente, a Bíblia diz sobre esse tema isso. E para eu entender que ela diz isso, então eu vou usar a batedeira, vou usar o liquidificador, vou usar isso aqui, vou usar aquilo ali. Tarará. Então, o estudo bíblico te permite você trazer os ingredientes, as ferramentas, ensinar que fogo que você vai pôr, quanto tempo tem que pré-aquecer o forno, coisa desse tipo. Agora, na prática de pregação, você pode até citar, mas o foco é sempre o bolo inteiro, o bolo completo, o bolo feito. E esse bolo tem que estar perfeito. Esse bolo tem que estar dentro do padrão Masterchef. Gourmet. Se você fizer isso, aí você vai estar apresentando realmente aquilo que Deus gostaria que você apresentasse para os seus ouvintes ou para as ovelhas. Então, quando você vai uma pregação que não apresenta bolo nenhum, aí é pior ainda, né? Que as pregações alegóricas que eu estou falando. Ela é fantasiosa, ela não tem bolo. É um bolo imaginário que você manda para as pessoas, através da alegoria. Porque é ela que vai escolher o ingrediente, ela que vai escolher o sabor do bolo, ela que vai escolher o formato do bolo, é ela que vai decidir se aquele bolo vai fazer bem para ela ou vai fazer mal, ela que vai escolher se aquele bolo é doce ou se aquele bolo é salgado. Então, isso não é prática de pregação. Isso é indução, é outra coisa. Na prática de pregação, nós temos que usar todas as ferramentas disponíveis com o ingrediente correto, que é a própria palavra do Senhor, para apresentar um resultado fiel àquilo lá. Se eu tenho como ingrediente laranja, tem como eu apresentar um bolo de fubá? Eu não tenho fubá, meu amigo, eu tenho laranja. Então, o resultado desse bolo tem que ser laranja. Se o elemento bíblico que eu estou estudando, se o ingrediente bíblico que eu estou estudando está ensinando sobre vida cristã, então o meu bolo vai ser sobre vida cristã. Não tem como eu pegar um texto que fala de vida cristã e fazer um bolo de limão disso aqui. Não tem como, meu amigo. Se o ingrediente é laranja, vai sair um bolo de laranja. Então, a minha prática vai ser fiel ao ingrediente que a Bíblia vai me dar. Agora, para que eu encontre corretamente o ingrediente, aí eu preciso usar as ferramentas corretas. Eu preciso saber direitinho as ferramentas que eu vou usar naquilo ali. Porque senão eu só vou ficar trazendo, gente, usei essa panela, viu? Gente, você pega, usei esse liquidificador, a potência desse liquidificador é 1.500 watts de potência. E ele bate tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Tá, e daí, meu amigo, o que isso vai trazer para a vida da pessoa? A pessoa quer comer, ela quer o bolo. Tem muito pregador que só fica nos equipamentos, falando dos possíveis ingredientes, ou então jogando, o que você faria com isso, o que você faria com aquilo, deixando a pessoa imaginar o bolo. Ela não vai comer o bolo, porque ela só vai imaginar, você não está ofertando nada para ela. Então, essa é a analogia que eu quero que você grave na sua cabeça sempre que for preparar um sermão, uma mensagem. Né? Porque, às vezes, você perde muito tempo trazendo equipamentos para o púlpito e não traz o bolo, o ensinamento, aquilo que precisa realmente. Então, nós vamos usar aí todas as ferramentas possíveis para chegar na prática.
da pregação. Vamos lá, Abner. Vai. Sim, essa é a ideia. Né? Porque se eu falo para uma pessoa que não tem batedeira em casa, que eu usei a batedeira, ou então, para me aparecer, né? Eu venho aqui e trago, vamos traduzir essas ferramentas. Eu trago aqui o grego, eu trago a gramática grega aqui. O que isso vai fazer de diferença para aquela minha irmãzinha, simplesinha, que é analfabeta dentro da minha comunidade? Ela não sabe ler nem o português. E eu vou trazer a gramática para cá. Não, eu vou usar a gramática lá em casa para fazer o bolo. Eu vou usar o dicionário lá em casa. Eu vou pegar o dicionário bíblico, a concordância bíblica. Eu vou estudar os comentários. Se eu souber o grego, o hebraico, então eu vou entrar no original. Senão eu vou pegar várias traduções do português, comparar as traduções, ver a linha de interpretação que os comitês de tradução fizeram, que os tradutores fizeram. Então, ou seja, eu vou pegar todo o ferramental possível que eu tenha. Agora, na hora que eu for trazer a pregação, eu só trago o bolo. Porque aí eu alimento. A batedeira não mata a fome de ninguém. O liquidificador não mata a fome de ninguém. O que vai matar a fome dos outros é o bolo. Ficou claro isso, irmãos? Então, vamos lá. Dentro dessa visão dos instrumentos que eu preciso, existe uma sequência. Aí na sua apostila você vai ver aí, que é a hermenêutica. Depois, na sequência, o que é aí que aparece aí? A exegese. Depois, a exegese, ela abre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Elas são paralelas. Qual que é a diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática? Vamos lá. Vamos pegar uma doutrina aqui. A soberania de Deus é uma doutrina bíblica. Você vai ver isso presente em vários momentos nas Escrituras. Só que existe dentro da teologia sistemática os atributos de Deus ou a teontologia, que é uma matéria que só vai estudar os atributos e, consequentemente, a soberania. Então, se eu pego um texto que vai me apresentar como ingrediente a soberania, que está disseminada não de uma maneira sistemática, clara, então eu tenho que correr para a teologia sistemática para ver o que a Bíblia ensina sobre aquele tema. Então veja, eu vou lá, pego a batedeira e vou para o manual da batedeira. Vejo a potência dessa batedeira, vejo se eu posso bater determinado ingrediente nela, ou o liquidificador, será que eu posso quebrar a castanha nesse liquidificador? Eu vou lá. A teologia sistemática é essa que me dá todos os detalhes. Basicamente. Tá? Então, a teologia bíblica é o geralzão, teologia sistemática é o estrito, é aquilo que foca. Se eu cheguei num determinado texto e identifiquei que aquele texto me fala de uma determinada doutrina, eu vou, para me aprofundar, eu identifico que esse é o ingrediente principal do meu bolo, então aí eu vou lá para a teologia sistemática e aprofundo nesse ingrediente. E vou estudar tudo sobre ele. Para que depois o meu bolo, realmente, se é de laranja, ele vai ficar com gosto de laranja. Tudo bem? E depois, então, nessa sequência, hermenêutica, exegese, teologia bíblica e sistemática, ela me produz a homilia, ou a própria pregação, que é o próprio sermão. Tá? Vamos ver o que é cada um desses itens. O Paulo Anglada, eu citei aí, né, numa revista, se não me falha a memória, na Fides Reformata, ele diz: a hermenêutica é a base teórica da exegese, que por sua vez é o alicerce tanto da teologia bíblica e sistemática, como da pregação. Então, de um modo bem simplista, eu vou passar pelos ingredientes e pelos equipamentos. Né? Então, a exegese, através da ferramenta
do ferramental da hermenêutica, eu chego na exegese, uso todas as ferramentas disponíveis na exegese para identificar os ensinamentos que aquele texto me traz, e aí eu sintetizo todos esses ensinamentos para pregação. Vou trazer os ferramentais da hermenêutica? Não. Vou trazer o ferramental da exegese? Não. Eu vou trazer o resultado de toda a minha pesquisa, de todo o meu trabalho. Né? Então, essa questão do bolo aí, fazendo essa analogia, então, você não traz as panelas, você não traz a pia, você não traz a batedeira, você não traz o liquidificador, você não traz o fouet, você não traz essas coisas, fica tudo lá na cozinha. Você só vai trazer o bolo. Tá? Porque senão o que acontece? Você vai, muitas vezes, errar o alvo. A pessoa vai ficar ali pegando a batedeira, meu amigo, e vai ficar olhando para a batedeira e esquece o bolo. Ou então, tem gente que ainda traz coisa fora do equipamento, né? Que aí entra as ilustrações. Eu uso muito pouco ilustração. Porque a ilustração, ao mesmo tempo que ela é benéfica, ela é um perigo. Porque você corre o risco. O que é a ilustração? Sabe aquele bolo que você põe o papel em volta, assim, os papel dourado em volta? A vela no bolo? Ou então aquela flor artificial que você põe para enfeitar o bolo? Isso é comestível, meu amigo? Não, não é. Isso é ilustração. Ela serve ali para dar uma enfeitada no bolo, mas dependendo do enfeite que você põe, ele vai chamar mais atenção do que o bolo. Desvia o foco. Então a ilustração é perigosa por causa disso. Pastor, mas uma hora ou outra você pode usar? Pode, já usei ilustração. Já usei, talvez você até lembre. Mas qual que é o risco que você corre? A pessoa lembrar da ilustração e não lembrar do sermão. Ela lembra da história que você contou, mas não lembra do texto que foi pregado. Então veja, essa analogia do bolo aí é legal, eu gosto de usar, porque eu acredito que você nunca mais vai esquecer. E que na hora que você for começar a pôr a mão na massa mesmo, você vai conseguir começar a distinguir o que é equipamento, o que é ingrediente e o que de fato é importante nessa história. Então vamos lá, hermenêutica. Aí você vai ver que está aí, a disciplina que estuda e sistematiza os princípios e técnicas com as quais se busca compreender o sentido original do texto bíblico. Em outras palavras, hermenêutica é a disciplina que determina os limites e os métodos para a interpretação do texto bíblico. Vamos pôr isso na prática, né? O que é a hermenêutica, então? A hermenêutica, ela vai limitar, é como se fosse semelhante ao nosso cânon, a nossa régua, para que eu não extrapole aquilo que a Bíblia está falando e nem fique aquém daquilo que a Bíblia está me apresentando. Então, a hermenêutica é essa disciplina que vai me limitar para que eu não fuja dos ingredientes que estão lá, para que eu não coloque nenhum ingrediente que não tenha e para que eu não esqueça nenhum ingrediente que esteja ali. Estou sendo claro ou não? Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo. A hermenêutica, ela segue critérios. Eu não sei se isso tem na apostila, se não tiver, você anota aí. Primeiro critério básico da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembra, progressão da revelação. A revelação é progressiva. Textos mais claros trazem luz para textos mais obscuros. Textos do Novo Testamento geralmente servem para a interpretação de textos do Antigo Testamento. E às vezes textos do Antigo Testamento servem de base para a conclusão daquilo que é apresentado no Novo Testamento. Então há um ciclo. Então qual que é o primeiro limite? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos vão mais claros, trazem luz para os mais difíceis. Esse já é o segundo critério. Então, primeiro critério, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ah, eu li o para-choque de caminhão que dizia alguma coisa sobre a fé. Amigo,
Pode ser a coisa mais linda que você já leu na face da terra, mas se não estiver na Bíblia, para você não serve. Não é ingrediente. Eu li tem um pensamento de Gandhi. Jesus devia ter dito, tão bonito que é. Não é seu ingrediente. Paulo Coelho, nossa, devia estar inspirado. Bíblia e somente a Bíblia. Se o texto não ficou claro, você vai procurar em outras passagens paralelas que vão te auxiliar para compreender. Então, primeiro critério, Bíblia interpretando a Bíblia. Segundo critério, textos mais claros trazem luz para os mais difíceis. Ok? A gente pega, às vezes, texto cabeludo, né? Texto lá sobre os iluminados lá de Hebreus 6. Texto sobre... que mais? Sobre porque Deus amou o mundo, né? Que usa expressões como que parece que a salvação é generalista. Você pega esses textos que não estão talvez muito claros, mas aí você vai comparar com textos que estão mais claros e confrontar. Então o texto mais claro tem que trazer luz, e aí a minha interpretação tem que ser coerente. Por isso o terceiro critério da hermenêutica, coerência e coesão na visão do conjunto bíblico. E nós já falamos lá na história, no estudo da história da Bíblia, essa questão do conjunto bíblico. Lembra lá? Qual que é a visão do conjunto bíblico daquele quadrinho que nós fizemos por último? Criação, queda. Israel, lei. Jesus, redenção. Igreja, graça, consumação. Isso é um conjunto da visão bíblica. Então eu preciso ter essa coerência. Se a visão do conjunto bíblico é criação, queda, redenção, consumação, eu preciso seguir esse script. Se a salvação é por meio de Cristo, e a Bíblia me ensina isso, então toda e qualquer interpretação minha que trata de salvação vai ter que respeitar esse critério. Então eu vou procurar a coerência e a coesão segundo esse conjunto bíblico, essa visão do conjunto bíblico, de criação, queda, redenção, consumação. Vai ter textos que vão dar ênfase num primeiro ponto, outro no outro, mas eu tenho que seguir esse critério. Porque senão, se eu pego isolado, eu acabo inventando um negócio que não existe. Eu acabo errando o princípio da coerência bíblica. Quando você pega um texto isolado, o exemplo que nós usamos domingo, né? Atos 16. Crê no Senhor Jesus, você é salvo tu e tua casa. Se eu não considero a Bíblia interpretando a própria Bíblia, eu chego numa conclusão de que a salvação não é pessoal, a salvação é familiar. Se o pai ou a mãe crê, os filhos serão salvos. Mas a Bíblia diz isso? Não diz. Ok? Quarto ponto, nenhum atributo divino pode ser ferido. A hermenêutica, ela respeita a revelação. Nenhum atributo de Deus pode ser ferido. Se um texto está falando, e Deus mudou. Mas peraí, Deus é imutável. Então eu vou ter que estudar mais profundamente para entender por que aquele texto diz que Deus mudou. Em que sentido Deus mudou? E por que Deus mudou? E em que sentido isso não fere a imutabilidade de Deus? Deus chegou para Ezequias e disse, arruma a tua casa que você vai passar dessa para melhor. Aí Ezequias olha para a parede, ora, e Deus fala, volta lá, e eu vou dar mais 15 anos. Por que Deus mudou? Deus é mutável? Não, não é. Então eu vou ter que estudar e ver qual que era o propósito de Deus. Se houvesse arrependimento, Deus estaria ampliando a vida do cara em 15 anos. Pronto, aí você vai estudar, vai procurar o porquê dessas coisas todas. Agora, minha interpretação não pode ferir um atributo de Deus. Deus deixou de ser soberano. Não tem como isso. Então, veja, a hermenêutica é a disciplina que coloca critérios para impedir que você vá além das Escrituras e para impedir que você desconsidere algum ingrediente que esteja ali, que você não viu.
Então são perguntas, são questionamentos que você faz para poder estar atento a todos os ingredientes que o texto está te oferecendo. Tudo bem até aqui? 5. E observe o gênero literário e o contexto histórico próximo e remoto do texto. Não tem como você preparar um belo bolo se você não sabe o tipo de bolo que você vai fazer. É um livro histórico, então vai sair um sermão com princípios. É uma profecia, é um oráculo, então vai sair um bolo com promessas. Não tem como ser diferente. O gênero literário que vai determinar isso. O contexto próximo, ou seja, o registro, ele segue uma certa sequência, né? Por isso que nós vamos falar depois de perícope e tudo mais. E tem um contexto remoto. O que é esse contexto remoto? É o contexto cultural da época. Quer ver um exemplo? Quando Paulo em Coríntios diz que a mulher tem que usar véu. Meu amigo, ele só fala isso lá. Existe um contexto remoto aqui. Por que Paulo só manda as mulheres usar véu em Corinto? Eu tenho que descobrir isso. Porque esse contexto é importante, porque só acontece aqui. Se fosse uma situação geral, Paulo falaria tanto na carta de Coríntios, na carta de Colossos, na carta de Filipenses, na carta de Tessalonicenses, falaria em todo lugar. Mas por que ele só fala aqui? Existe um contexto cultural remoto que está ali, que não está explícito, que ele não vai falar, estou falando que tem que usar véu, porque Corinto é uma cidade portuária, idólatra, onde tem templos a deusas gregas e romanas, e as mulheres que serviam como sacerdotisas, prostitutas cultuais, raspavam a cabeça, e quando se convertiam, ainda de cabelo curto, estavam na igreja, os marinheiros que chegavam nessa cidade achavam que elas eram ainda sacerdotisas ou prostitutas cultuais, e iam mexer com elas. Então, para que isso não aconteça, enquanto você não tenha cabelo grande, você usa véu. Pronto. O contexto remoto te explicou por que ele exigiu isso. E isso vai entrar como um adendo, um explicativo para o seu bolo? Vai entrar como um explicativo. Porque isso aqui é algo que vai trazer entendimento sobre a passagem. Então, é uma situação que você vai apresentar para o bolo. Irmãos, o bolo é tal, e aqui eu fiz dessa forma. Então, você apresenta, mas dando foco no objetivo do usar véu, que mostra essa fidelidade a Deus, essa submissão a Deus e tudo mais para lá, porque é aí que é o quente da passagem. Mas para que as pessoas entendam, você vai precisar tratar do contexto remoto? Vai, então tudo bem, então trate, não tem problema nenhum. Às vezes vai ter texto que a data é importante. Por exemplo, eu não uso muito data em sermão, mas nesse último sermão eu citei a data. Por quê? Porque era a última carta do apóstolo Paulo. Porque a data era importante para eu fazer uma conexão contigo, que já fazia pelo menos 5 anos que Timóteo estava pregando naquela igreja, e a igreja não mudava. Então era um contexto remoto importante para o entendimento. Depois de 5 anos você pregando a verdade e não vê mudança nenhuma na igreja, isso não desanima? E a preocupação de Paulo era que ele desanimasse. Então veja, eu precisei pegar a data, como um contexto remoto, apresentar no bolo, colocar lá uma tirinha no bolo, falando qual que era a data, para conduzir as pessoas a um entendimento mais pleno daquela situação. Não tem problema. Agora, eu tenho que observar o gênero literário, contexto remoto, contexto próximo. Dúvidas sobre esses 5 critérios aqui? Você só vai trazer isso quando for indispensável. Você só vai trazer isso quando for indispensável. Não, mas tem alguns textos que vai ser indispensável. Tá? Você tem algumas situações que, por exemplo, quando Paulo fala, muitas vezes em Timóteo, sobre palavra e sobre ensino, é traduzido para nós como palavra e como ensino, na verdade é a mesma
o mesmo verbete para doutrina. Então, nesse caso, às vezes você vai ter que citar. Você não precisa citar o termo grego, você só cita sim. Irmãos, aqui foi traduzido como ensino, aqui foi traduzido como palavra, mas o termo aqui no grego é a mesma palavra que é traduzida em outro lugar por doutrina. Pronto. Não precisa você chegar lá e diacolos. Não precisa. Né? Quando você vai pregar, por exemplo, a diferença lá de agapau e filéu, né? Filos. Às vezes você pode até usar, mas se for extremamente indispensável. Eu sou de uma escola que, mesmo influenciada pelo Augusto Nicodemos, que sempre cita, né? Mas eu já sou de uma escola que coloca isso como equipamento. Não adianta eu trazer para você e falar, irmãos, olha, aqui está a forma que eu usei, ela é de inox. Inox 75%, não sei das quantas. Eu só vou falar para você que você não vai assar o bolo numa forma de plástico. Tudo bem. Agora, tem as escolas mais antigas que era o seguinte, era demonstrar a erudição nos verbetes e nas utilizações de palavras no original. Que aí mostrava que o cara sabia. Você pega os pastores que têm aí mais de 30 anos de ministério, geralmente todos eles vão fazer isso. Mas era a escola. Né? Agora, no estudo bíblico, às vezes é interessante você trazer. Né? Às vezes uma palavra é interessante você trazer porque você tem essa mesma palavra que já veio para o português. E que faz distinção. Né? Então, às vezes faz, mas é muito raro. É mais exceção do que a norma. Precisa. Você não precisa falar que a marca da sua forma era da Nigro. Não precisa. Mas tem gente que da velha escola que vai ficar nisso. Agora, tem um cara que sabe usar isso aí muito bem, e na questão de estudo, funciona e faz muita diferença, é o reverendo Ronaldo Lidório, que é um missiólogo, antropólogo e tudo mais. A maioria dos livros dele, ele sempre trabalha com a questão do original. E na maioria das vezes, é acertado. O cara traz uma palavra e aquela palavra realmente faz diferença você apresentar aquilo lá. Mas é num livro, é numa palestra. No sermão, já não fica muito legal, mesmo porque você tem que pensar no mais simples dos seus ouvintes. É aquilo que nós estamos estudando no livro lá, junto com os professores da Escola Dominical, do Spurgeon, falou, se você ensina a criança, se você prega para uma criança entender, então o doutor vai entender também. Agora, se você prega para o doutor entender, aí as outras pessoas você vai perder. Se você traz um bolo lá de um trem com um ingrediente muito além do normal, ninguém vai apreciar aquele negócio. Tudo bem? Vamos lá, exegese. Então nós vimos que é a hermenêutica. Hermenêutica, de um modo bem simplista, é essa parte que vai te limitar para não fugir do texto e nem esquecer nada que o texto traz. Então você vai usar, tem vários outros critérios? Tem 30 que tem. Esses 5 aí que eu te apresentei é um resumão, e se você observar esses 5 critérios aí já te ajuda. E a exegese, o que é exegese? É a prática da hermenêutica. Lembra, é a base da exegese, a base da exegese é a hermenêutica. Então, eu tenho esses critérios e aí eu vou entrar, vou estudar cada termo, vou estudar cada palavra-chave, eu vou ver as palavras que estão sendo repetidas, eu vou olhar para os verbos daquela frase. Então, a exegese, eu vou fazer a análise sintática dela, o estudo gramatical dela, daquela parte, daquela passagem, o estudo histórico dela. A exegese eu vou fazer lá 300 páginas. Meu amigo. Dessas 300 páginas vai sair 3. Porque aí eu vou ver a questão histórica, a questão de data, a questão de autoria, a questão de contexto. Aí eu vou estudar. A hermenêutica limita. A exegese. Então, fiz o limite?
Já pus a minha cerquinha, então agora eu vou estudar tudo que tem aqui dentro. Vou pegar cada ingrediente e vou estudá-lo profundamente. Tempo verbal e tudo mais. Então, a exegese é a prática da hermenêutica, ou seja, a aplicação dos limites e métodos de interpretação e compreensão dos textos bíblicos. Geralmente, nos meios reformados, utiliza-se um método de exegese chamado método histórico-gramatical, onde você vai estudar tudo sobre a questão de contexto histórico, sobre aquele período, quem escreveu, tal, e todas as questões gramaticais. O tempo do verbo, análise todinha, né, quem é o sujeito, qual a finalidade, respondendo algumas questões que nós vamos trabalhar, né, o que, por quê, quem, para quem. Você vai fazendo perguntas para o texto para ir retirando do texto o máximo de informação que ele tem para te dar. Isso é tarefa da exegese. E esse método histórico-gramatical, então, é no sentido, para obter, né, o sentido exato do texto a ser estudado em detrimento dos outros métodos intuitivos, alegóricos ou críticos, que é da autocrítica, lá o antissobrenatural. Nosso objetivo é estudar o que o texto diz, não aquilo que eu acho que o texto diz. Tem pessoas, pregadores, que fazem um sermão intuitivo, né? Ele lê o texto lá e ele acha que o texto está falando sobre aquilo. E aí ele segue. Por isso que ele lê um texto lá, manda você fechar a Bíblia lá, e aí ele vai de modo intuitivo. É o espírito da preguiça dele não ter estudado. Aí vai, aí o cara viaja. Outros vão usar o modo alegórico. Por quê? Porque aí ele, como ele não estudou, ele não tem realmente nada para apresentar, ele te vende uma fantasia. Imagine o bolo que dá para fazer com isso aqui. Aí você que vai só imaginar, porque você não vai comer nada, é você que vai criar da sua cabeça. Né? É aquela história lá, onde caiu o seu machado? Onde você pendurou sua harpa? E aí vai. Quem é o seu Golias? Porque aí ele joga para você, aí você que vai definir o que é e o que não é. Então, andando aqui um pouco mais na exegese, também exige alguns critérios básicos. Então, vamos lá, não sei se está escrito aí na apostila, mas se não, você põe aí. Primeiro critério da exegese, do estudo. Toda e cada passagem da Escritura tem um só sentido, um só ensino primordial. Pastor, mas não tem coisa que ensino duplo? Pode ter desdobramento, mas vai ter um foco. O ensino, aquele texto vai falar sobre o amor ao próximo, e aí vai ter desdobramento desse amor ao próximo, tudo bem. Vai exigir que você estenda a mão, vai exigir que você abra a mão, seja abnegado, vai exigir que você cuide, tará. Então você tem, mas o foco é sempre um. Essa é a regra. Pode ter exceções? Pode. Mas se você conseguir sintetizar, o texto está falando sobre o quê? Se você conseguir ir lá na raiz do negócio, aí depois vai ficar fácil. Porque aí sobre aquele tema, ele vai desdobrar. Nós vamos fazer aqui, vamos fazer um exercício aí, nós já estouramos o tempo mesmo, vamos lá, ó. Salmo 117, abre lá. Nós vamos, até na apostila eu acho que tem esse exercício, mas vamos antecipar ele um pouquinho aqui. Diz assim o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então, tá. Então, a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia, eu tenho que focar o texto é só de 2 versículos, não tem contexto próximo, nem contexto remoto, porque é um cântico. Então, tá, é mesmo na chupeta. Verbos. O que ele manda aí? Quais são os verbos que aparecem aí? Primeiro, louvai. Qual que é esse tempo desse verbo? É um imperativo, é uma ordem. Ele está dando uma ordem. Ou louvai. Está mandando. Ele está mandando louvar a quem? Ao Senhor. Então
Então eu sei que é o louvor para o Senhor. Quem que deve louvar ao Senhor? Vós todos os gentios. E depois ele repete, louvai todos os povos. Qual que é a diferença de gentio e povo? Ou povos? Não tem, são sinônimos. E aí depois ele diz no verso 2, por quê? Quando ele fala por quê, ele está dando o quê? Um motivo. Por que que eu devo louvar, ou por que que todos os povos devem louvar ao Senhor? Então, quer dizer, eu vou fazendo essas perguntas. Então, quem deve louvar? Todos os povos ou gentios? A quem? Ao Senhor. Por quê? Aí ele diz, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E, tem uma partícula aditiva, tem mais um motivo. E porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Pronto, eu estudei. É isso. Agora eu vou sintetizar qual que é o ensino desse texto. Ele está falando do dever de louvar a Deus. Aí eu posso, no meu sermão, falar, irmãos, o texto está falando sobre o dever de louvar a Deus. Ele está dizendo que o dever de louvar a Deus são de todos os povos. Ou se eu quero até sintetizar, irmãos, o texto está falando sobre o dever de louvar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é louvar a quem? É louvar ao Senhor. Quem é o Senhor? Aí na minha exegese eu vou estudar tudo sobre essa por que está com o Senhor tudo de caixa alta aqui? Que termo é esse aqui? Refere-se ao Deus da aliança, ao Deus da promessa, ao Deus da salvação. Então tá, então aí cabe eu trazer essas informações sobre esse Senhor. Quem deve louvar, já que o texto está falando sobre louvar? Todos os gentios. Quem são os gentios, irmãos? São todos os povos que não eram judeus. E quando ele fala todos os povos, é a mesma coisa, que é sinônimo. Então ele está falando que você e eu devemos louvar ao Senhor. Isso está em concordância com o restante da Bíblia? Sim, o Salmo 150 diz, todo ser que respira louve o Senhor. Veja, já comecei a conectar a teologia bíblica aqui. E ele diz o motivo por que você tem que louvar. E louvar ao Senhor. Porque muito grande é a sua misericórdia. E porque a fidelidade do Senhor é eterna, ou subsiste para sempre. Tá. Pronto, você fez um sermãozinho de modo fiel ao que o texto está falando, usando os ingredientes do texto de uma maneira simples. Ah, pastor, eu quero ampliar um pouco mais esse tema. Então, o dever de todos os povos louvar ao Senhor. Os motivos por que todos os povos devem louvar ao Senhor. Porque você só vai focar os motivos. Não tem problema. Você já está dando no tema que o louvor é ao Senhor e de todas as pessoas. Aí você só vai focar os motivos. Bom, seu sermão quer ser mais sintetizado nesse sentido? Ótimo. Então, os motivos por que devemos louvar, todos os povos devem louvar ao Senhor. Porque a sua misericórdia é grande e porque a sua fidelidade subsiste para sempre. E aí você vai trabalhar o que é misericórdia. É uma palavra-chave. E o que é fidelidade de Deus? Outra palavra-chave. Aí você vai desenvolver essas duas palavras. A misericórdia, irmãos, é porque nós merecíamos a condenação e Deus mesmo assim atuou sobre nós. Veja, eu estou introduzindo teologia bíblica e teologia sistemática. Agora, eu preciso chegar aqui, irmãos, louvai do verbo louvar, do imperativo, iriri, parará, não preciso disso. Eu só preciso dizer que aqui é uma ordem. Irmãos, misericórdia, do termo hebraico, usado por Moisés no texto tal, usado por Samuel no texto, na pregação tal, usado por Davi, não. Isso é exegese, você vai fazer lá. Na hora da pregação, você só traz o bolo. Agora, quem que vai te dar os ingredientes, o limite, tudo? É o texto, usando os critérios de exegese e os critérios de hermenêutica. Então, toda passagem tem um ensino primordial. Aqui, o dever de louvar. Aí você vai usando as perguntinhas. A quem? Quem deve louvar? Por que deve louvar? E aí, você vai montando. Aí depois você pega e sintetiza isso e apresenta de uma maneira o mais clara possível. Tudo bem até aqui?
Pode ser. Pode ser. Você tem uma questão de uma aplicação específica e uma explicação futura. Mas a aplicação é a mesma. Se vai ser sobre salvação, é sobre salvação. Se é sobre poder de Deus, é poder de Deus. O assunto, o foco é um. Não tem uma aplicação agora, assim, entendeu? Mesmo que é um contexto de condenação e salvação, a ideia é redenção. Ele vai para condenação ou redenção. Mas sempre vai ser. Aí depois ela pode desdobrar, mas tem um assunto único. Tá bom? Vamos lá, para a gente terminar. Segundo, a ação iluminadora do Espírito Santo é essencial para a interpretação correta das Escrituras. Se você vai fazer um sermão, irmãos, você não pode negligenciar a sua vida com Deus. Você pode ter um trabalho excepcional academicamente falando. Mas sem vida com Deus, ele não vai tocar o coração das pessoas. Não tem jeito. Você tem no contexto do Novo Testamento vários fariseus que chegam para Jesus e dão a explicação correta de determinados temas doutrinários. Jesus fala, muito bem, é isso aí mesmo. Só que isso produzia diferença na vida dos caras? Não. Produzia diferença na vida dos ouvintes deles? Não. Muito pouco se fala isso, mas até nos seminários, né, forma-se muitos exegetas, mas exegetas que estão dependendo das ferramentas humanas, e se esquece de que o grande diferencial no estudo das Escrituras é a dependência do Espírito Santo. Sim. Não, então, mas isso aí não é isso. É. A questão é que a Bíblia diz é o seguinte, que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas, né, que realmente nós precisamos falar, né? Quando Jesus fala assim, não tem mais o que você vai falar para os reis, para os poderosos, o Espírito Santo ele vai fazer você realmente falar o que é. Não. Esse cara, por exemplo, já aconteceu assim, você tem o sermão, você tem toda a preparação dele, o bolo está pronto. E aí você vem pregar e de repente, diante de uma situação que você está vivendo, você naquele momento, você enxerga um ingrediente que você não viu, no momento que você estava estudando. E ali, sob iluminação do Espírito Santo, você acrescenta. Você traz um detalhe a mais, que te chamou a atenção naquele momento, naquela hora, que você estudou, mas naquela você não tinha prestado atenção. Então, isso pode acontecer. Agora, eu trouxe um bolo de laranja, irmãos, eu vou jogar o bolo de laranja fora, eu vou pregar o bolo, isso aqui. Na verdade, demonstra muito mais falta de preparo. Já aconteceu situações de eu trocar o bolo. Tá? Eu tenho os sermões prontos, e aí, naquele determinado dia, tinha acontecido algo específico na igreja, na Imatão. Aconteceu alguma situação específica na igreja, de comoção para toda a igreja. E eu tinha um sermão, dentro da minha sequência de sermão, que ia falar de um assunto que não ia trazer resposta para a igreja naquele momento. Tinha falecido lá, não sei o que e tal. E eu resolvi, então, trazer um outro bolo. Eu trouxe uma pregação sobre o conforto da situação dos mortos em Cristo. Irmãos, hoje eu tinha programado estudar sobre a vida cristã. Mas diante daquilo que nós vivemos no dia de hoje, eu vou trazer vou deixar esse bolo no freezer e vou trazer, esquentei um outro bolo aqui e vou trazer. Agora esse negócio, mudei na hora, abri, eu vou abrir aqui. Não, isso é falta de zelo, né? Porque vai ser um sermão intuitivo. Porque você não tem ferramenta nenhuma para fazer o bolo. Você vai misturar o trem na mão e vai jogar um troço qualquer no povo lá. E aí você vai ver que isso muitas vezes vai ter que apelar muito mais para o emocional do que para o que a palavra de Deus realmente está falando. E as pessoas geralmente fazem isso
acabam apelando muito mais para o emocional, né? Elas já falam isso para a comunidade, que é justamente isso, que já é um apelo emocional. Para todo mundo, nossa, o fulano vive na dependência do Espírito Santo, olha só. E a dependência do Espírito Santo é essa, irmãos. Eu entendi que aconteceu uma situação e hoje eu preciso trazer uma palavra diferente daquela que estava programada, mas de um sermão que eu já tenho pronto, que fala sobre o assunto que vai edificar o coração da igreja hoje. Pronto, acabou. Mesmo porque o mesmo Espírito Santo que atua na minha vida um ano antes preparando um sermão, é aquele que já sabe que naquele dia as pessoas que vão estar lá para ouvir, que precisam ouvir, vão estar lá debaixo da ação dele, né? Então isso também é dependência do Espírito Santo. Sem problema nenhum. Vamos lá, o que mais? Apenas com a aplicação de um método completo, que é o método exegético histórico-gramatical, analisando a gramática e historicamente cada porção da Escritura, pode-se alcançar o ensino primário essencial do texto ou da Bíblia. Então a exegese é a tarefa de você garimpar todo o ensino que aquele texto tem para te ensinar. É um trabalho meticuloso, às vezes cansativo. Né? Acho que é John Stott que fala, que geralmente um sermão bem trabalhado, você vai passar vários dias trabalhando nele. E aí por isso que ele fala que ser pastor no Brasil é algo insano. Porque dentro das características humanas é impossível você preparar tanto material de qualidade em pouco tempo. Você prega um estudo bíblico semanal, escola dominical, geralmente tem uma atividade de sábado com jovem, com não sei o quê, um curso disso, um curso daquilo, e depois mais 1 ou 2 sermões, dependendo do tamanho da igreja. Como que você prepara 5 estudos e 5 sermões na semana, com qualidade? Só prega de domingo. Né? Para esses que abrem assim, essa é fácil, mas para quem realmente tem o temor e o zelo para preparar o bolo corretamente, aí o negócio pega. Então, a ideia é que é o seguinte, conforme os anos, eu tenho 25 anos de ministério, de pregação. Então, nesses 25 anos, obviamente que eu não vou ficar reinventando a roda todo domingo. Né? Então, você já tem uma bagagem e outras. Conforme você vai estudando alguns textos, esses textos vão trazendo luz para outros, que aí facilita até o trabalho. Com a experiência, você já consegue identificar as palavras-chave do determinado texto. Você não fica ali tendo que estudar palavra por palavra. Você já vai só nas chaves. Né? Porque tem outras que tal. E tem palavras que repete. Você já estudou uma vez, você já sabe o que ela significa. Você não vai precisar fazer ela novamente. Então, conforme vai passando o tempo, a experiência vai facilitando o trabalho. Mas isso aí leva, obviamente, um tempinho. Tá certo, irmãos? E por último, para a gente fechar, a homilética, né? A pregação propriamente, que é a disciplina que se ocupa com a pregação. A homilética tem a responsabilidade de tornar o resultado dos estudos delimitados pela hermenêutica e alcançados pela exegese, através do método histórico-gramatical, associado à teologia, em uma prédica clara, lógica e atraente ao ouvinte. O bolo. A sua homilia é a sua pregação, é o seu produto final. Então, basicamente, você tem que saber essa sequência. Os critérios que te limitam o estudo, hermenêutica. As ferramentas que te permitem aprofundar e garimpar os elementos, exegese. Para associado à teologia bíblica e sistemática, fazer o seu bolo, né? Na analogia, então você tem os ingredientes, você tem os instrumentos, a teologia bíblica e a teologia sistemática vão pôr o fogo do negócio para homilia ser o bolo propriamente dito. Perguntas? Sim, isso aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, Léo.
que aí nas duas outras aulas que a gente vai ter sobre prática, mas é o e daí, né? Eu trago toda a base bíblica e isso vai ter que ter uma aplicação na minha vida, né? Deus manda todos os povos louvar por conta da sua misericórdia e sua fidelidade. E daí? O que significa esse louvar? É vir na igreja uma vez por semana? É simplesmente cantar um hino lá enquanto você está lavando seu carro? Então aí você vai aplicar isso, que é a aplicação propriamente, né? Mas aí é mais um detalhe, porque aí depois nós vamos ver como se faz o sermão com a ideia da introdução, contexto, a própria estrutura, né, as divisões. Aí alguns trabalham com conclusão e aplicação. Eu geralmente trabalho junto, misturado, a conclusão com a aplicação, mas tem gente que conclui e aí depois faz uma aplicação específica. E essa aplicação específica, ela não pode destoar, né, do bolo, né? Porque tem gente que vai para apelação e não para aplicação, né? Quem aplica realmente o sermão dentro de um contexto reformado é o Espírito Santo. Eu não preciso apelar. Por isso que o sistema de apelo é um sistema antibíblico, inclusive. Você não tem base escriturística para fazer apelo. Quem quer dar uma chance para Jesus, vem aqui à frente. Tal. Não. Você pode conduzir ele no contexto de culto à consagração. Mas como sermão, você vai aplicar, não apelar. E aí nós vamos fazer essa distinção nas próximas aulas. Tudo bem? Vamos orar encerrando? Desculpa aí pelo horário. Sei que todo mundo cansado, mas senão a gente ia ter que aumentar um dia a mais na aula, né? Tá bom? Ó Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Esteja renovando as nossas forças, ó Deus, nos abençoando, para que possamos a cada dia mais aprender um pouco mais de Ti e sermos usados para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, é o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.